Libertadores e pode retomar a liderança, hein, desse grupo. Contra adversários argentinos, Olímpica na estreia do brasileiro. Lógico, muito feliz por ser campeão paulista, mas já ficou para trás, né? A delegação alvinegra está na Argentina desde segunda-feira. Na véspera do jogo contra o Independiente, fez o reconhecimento do gramado no Libertadores da América. Mas por aí foram apenas uma breve caminhada e a chance de tirar algumas fotos. O treino mesmo foi num campo anexo do El Cilindro, estádio do Racing. Racing que eliminou o Corinthians na Sul-Americana do ano passado há cerca de 6 meses. Um jogo tumultuado, no qual Jô e o atual destaque Rodriguinho foram expulsos. Os jogadores cercam o árbitro uruguaio Leodan Gonçalves. De volta à Avejaneda, o Timão espera ter melhor sorte, agora contra o Rei de Cobras. Um adversário difícil, mas devidamente estudado. Uma equipe muito forte, que a gente já sabe mais ou menos a maneira que joga. Um jogo extremamente difícil, uma competição complicada, momento de virar a chavezinha, como habitualmente a gente fala aqui, né? Sheik e a Argentina, uma relação que traz boas recordações ao torcedor corintiano. Não foi exatamente em solo portenho, mas foi contra o argentino Boca Juniors que o atacante se tornou o herói em 2012. 6 anos depois, aos 39, volta a ser um protagonista do elenco alvinegro. Foi ele o único jogador a marcar nesta Libertadores, o primeiro diante do Deportivo Lara, já que o segundo foi um gol contra. Sorte eu não acredito, predestinado talvez, mas eu acredito muito no trabalho. Apesar da experiência na competição, desta vez o talismã corintiano deve começar do banco. As mudanças confirmadas por Carille foram a entrada de Jadson na vaga de Matheus Vital e o retorno de Maicon ao meio-campo no lugar de René Júnior. Tá aí, Corinthians de olho também na Libertadores. Você falou sobre boas e mais lembranças. Vamos começar a abrir o baú aqui do Bom Dia Fox pra gente falar sobre esses confrontos Brasil e Argentina. Coloca na tela aí. Primeira curiosidade para a torcida do Corinthians, Mano e Paulo Lima, de olho no telão. Ao total, 36 jogos, a gente está falando de Libertadores, hein? 8 vitórias, 10 empates, quer dizer, estamos num geral. 10 empates e 18 derrotas. Desses 36, 12 jogos foram de Libertadores. Então, Olívia, Corinthians e argentinos. Isso mostra também o retrospecto dos brasileiros perante os argentinos. O jogador brasileiro está mudando a postura hoje, mas durante muito tempo o jogador brasileiro foi bunda mole. Ia jogar contra argentinos, aí pipocava. Eles foram o quê, mano? Bunda moles. Eles iam jogar contra argentinos, eles pipocavam, assim como contra uruguaios, enfim. Hoje o jogador brasileiro parece que já está um pouco mais maduro e o fato de termos também inúmeras câmeras dentro do estádio também minimiza o fato dos argentinos e uruguaios baterem nos brasileiros, né? Você já assistiu aquele filme Pelé Eterno? Sim. Muito bom. Você viu o que fez o Pelé lá dentro da Bomboneira, lotada, sem televisão? Então, o Mano pegou pesado, eu discordo Você que joga futebol, pega esse filme e veja o que ele fez na Bomboneira, lá nos anos 60. Não é bem assim, o Vasco já foi lá no River Plate, sapecou, né? O próprio nosso... já goleou o River Plate no Monumental. São Caetano, o Fluminense, tem, as histórias são o passado do futebol brasileiro. O Paysandu já ganhou dentro da Bomboneira também. Mas o Mano tá falando no geral, né? Eu tô falando do confronto geral, não tô tornando a exceção a regra. Eu sei, mas o passado eu não vejo assim não, mano. Eu acho que o que tem mesmo é que em alguns confrontos, principalmente na Libertadores no passado, o futebol brasileiro não tinha essa vamos dizer assim, essa efervescência toda de conquistas e de empenho, enquanto os argentinos estão aí, né? Quantos títulos tem o futebol argentino em relação aos nossos futebol? Mas não acho que a galera pipocava não, mano. Tô concordando com você. Será que não é conta daquela história, mano, da catimba? Porque argentino sabe irritar brasileiro. Mas é que tá, Lívia, isso faz parte do pacote. O cara que joga na América do Sul... Você acha que tá pipocando? Quem entra na catimba? Por exemplo, vocês viram aquela cena, inclusive, o Rivelino descendo a arquibancada, a escadaria do Maracanã. O Ramírez. Nós ele escorregou. Quantas vezes, mas ele correu. Ele foi na direção do vestiário, acabou escorregando e caiu. Ali foi Brasil-Uruguai. Né? Ok, mas é o que eu tô falando, com relação a argentinos, uruguaios, enfim, os brasileiros, eles pipocavam para sul-americanos. Vocês imaginam, por exemplo, um time brasileiro colocando um time argentino para correr? O único exemplo que nós temos na história, talvez, foi o Felipe Melo, que chamou o time inteiro do Peñarol pro pau naquela época lá que ele foi para ser agredido, e ele não pipocou, ele não baixou a guarda, ele levantou aqui, ficou de costas pra briga, porque tem um jogador brasileiro que ele corre da briga. Ele vira de costas pro tumulto e aí que ele toma uns pontapé. Felipe Melo não, ele foi praticamente um maloqueiro, é a tática do maloqueiro. Nunca se vire de costas pro grupo que quer te agredir. É um exemplo.
exemplo também. Corinthians e Boca, então, mas é recente, mas eu tô falando com relação a toda a história. Esse cenário mudou muito, Calheiros, a partir do momento que os brasileiros começaram a levar a Libertadores de maneira mais intensa. E isso começou com o São Paulo em 92. Não desmerecendo o título que o Grêmio ganhou, que o Flamengo ganhou, mas... Isso aqui, também, você lembra a final do Grêmio ano passado? O jogo, tanto de ida quanto na volta, foi disputado na bola. Na bola, aquela coisa de que Libertadores é quebradeira, é pancada. Tá ficando cada vez mais para trás isso. Já diminuiu. E é por isso que os brasileiros equilibraram os confrontos. Tem um outro que ainda tem um fio desencapado, que vem com a chuteira alta, faz aquelas pataquadas. Mas melhorou muito. Sim. Melhorou muito esse perfil de que Libertadores era sinônimo de pancadaria. Agora, pensa rápido. Independente versus brasileiros, quem leva melhor? Acho que o Independente é o maior campeão da Libertadores. E aí, Paulo Lima? Pela história do passado né? Independente? Pela história do passado. Na tela, Independente versus brasileiros, ao todo foram 66 jogos, 23 vitórias. Tô falando do Santa Fé. Tá errado o logo ali. Pois Tá errado o logo. Mas ok, é Independente. Vamos lá. Tá ali, 23 vitórias, 15 Isso. empates, 28 derrotas, 70 gols marcados, 78 gols sofridos. E na Argentina, jogando lá na Argentina, 19 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Isso aí, a tradição do Independente, sem dúvida, ela é de supremacia no futebol sul-americano, né? Mas tem caído muito isso pela qualidade também das arbitragens, do interesse dos brasileiros nas competições internacionais, como a própria Sul-Americana, que passa a ser um apêndice fortíssimo aí da Libertadores da América. O futebol brasileiro anda bem nas competições do nosso continente. Não acho que seja assim tão, hoje em dia, times fragilizados e a supremacia tanto. Ao contrário, tem sido de muito equilíbrio. A gente está vendo aí imagens da TV Corinthians já na Argentina, né? Os jogadores do Corinthians fazendo... E hoje o Maicon volta ao titular do meio-campo, né? O Carille tinha deixado ele de fora, né? O Jadson também mais uma vez como titular. Vamos ver o campinho? Vamos. CT do Racing lá. Esse é o CT do Racing, exatamente. Esse é o CT do Racing, está o Corinthians se preparando. Imagens desse último treino antes da partida, treino que aconteceu ontem. E esse aí, né, Lívia? O provável time, né? É quase que um beabá, né? Já tá decorado. Cássio no gol, Fagner, Balbuena, o Henrique ou o Pedro Henrique e o Sid Clay ali fechando o sistema defensivo do Corinthians. Ralf Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e o Cleison, eles fazem a linha de 4 na frente, porque o Corinthians não tem esse homem de referência, apesar de Romero, Cleison, até mesmo o Rodriguinho, eles estarem sempre subindo a área. Manu, para esse confronto, qual o ponto positivo do Corinthians? Olha, Lívia, do time que estreou no Campeonato Brasileiro, nós temos aí 2 mudanças, né? Você tem a entrada do Maicon ali, no lugar do René Júnior, e você tem a entrada do Jadson também no lugar do Matheus Vital. É o que o Corinthians hoje tem de melhor. Até a contratação efetiva do centroavante, o Roger, que está para acertar nas próximas horas, oficializar o contrato, porque ele já está treinando, inclusive, com a equipe que não foi relacionada para esse jogo. Mas, se eu puder fazer uma crítica, não é uma crítica, porque eu acho que o Carille não merece críticas. O Carille ele é um discípulo do São Tite, então ele não merece críticas. Discípulo de quem? Do São Tite. Então o negócio é o seguinte, Calheiros. Não merece crítica? Não. Críticas não, uma observação. Seria um alerta, não, só uma observação. Uma ponderação. Sim, ok. Carille. Todos necessitam de críticas, mano. Você acabou de ganhar a sua. É verdade. Tomei uma cornetada aqui do Paulinho. Acabou de ganhar a sua. Mas, Carille, com todo respeito, meu querido, vamos lá. O Pedrinho, você não relacioná-lo para esse jogo da Argentina? O Pedrinho, que é um garoto que sempre quando entra, a torcida faz festa. O Pedrinho, que é um jogador que, por mais que esteja no banco, é uma boa opção, inclusive para incendiar o jogo. É um moleque com qualidade, é um moleque com personalidade. Com todo respeito, Carille, você leva o Júnior Dutra, você leva o Marquinhos Gabriel. Esse é o jogo, por mais que você não utilize o moleque, é o jogo para ele ganhar lastro, para ele ganhar um pouco de experiência, para ele conviver e saber como é que é um jogo fora de casa, um jogo difícil, que a torcida vai estar lá bombando, pressionando. É legal você levar um garoto, tá certo, que é o futuro do Corinthians, para que ele possa ganhar um pouco mais de cancha, um pouco mais de corpo. Esse era o jogo para estar o Pedrinho lá, Carille. Paulo Pelo Lima, menos eu não sei o que vocês pensam disso, mas a minha opinião é essa. Você corneta ou faz um alerta ao Carille ou observação do Mano? É o seguinte, primeiro é saber se o Pedrinho está em condições de jogar ou não, né? Que isso é uma decisão da comissão técnica do Corinthians e eu acho que é a avaliação. E o outro detalhe é a questão, pegar cancha, pegar mais maturidade é necessário, independentemente aonde seja o local do jogo.
né? É um clássico contra o Palmeiras na Arena, é contra o Flamengo no Maracanã, é contra o Inter em Porto Alegre, é contra o Paysandu lá no Papão do Curuzu, aonde quer que seja, você dá cancha, dá projeto de amadurecimento. Só que a valorização do Pedrinho, ela vem com o tempo. E eu sou fã do futebol do Pedrinho, mas acho que nesse momento é carregar demais as tintas, como se ele fosse um jogador... Não está pedindo no time titular, não, né? Só para compor o banco, tá junto com o elenco. Mas eu sei, eu entendi o que o Mano falou. Eu entendi o que o Mano falou. Só que é o seguinte, o critério do Carille, às vezes, é de um conhecimento que nós não temos, né? A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro nesse momento. Então, preservar não quer dizer que o garoto esteja fora dos planos, mas pelo contrário, que ele tem jogado, ele tem entrado. Mas é mais um jogador que tem crescimento para... Mas, o Paulo Lima, até olhando essa escalação do Corinthians, coloca na tela aí de novo a escalação ele está levando o grupo que ele acha que entende melhor. Olha só, se a gente reparar, Maicon tá voltando ao time. Na estreia do Brasileirão? Não, peraí, por que é diferente? Mas o Pedrinho não é titular, não, tudo bem. Foi. Não, deixa eu concluir o raciocínio aqui. Tá nítido, pelo menos pra mim, que o Carille, ele tá apostando nos jogadores mais cascudos, nos caras com mais rodagem no Corinthians. Lógico. Olha ali, ó, o Jadson tá voltando no lugar do Matheus Vital. O Matheus Vital, tecnicamente, mereceria perder a chance agora? Não, tá jogando muito. Tá jogando bem. Agora, ele tá botando um time cascudo em campo. Mas você acha que o Matheus Vital é titular absoluto do Corinthians ou é o Jadson? Não, então, olha, pelo menos começou o Brasileirão. Tudo bem. O Jadson é o titular do Corinthians, queira ou não queira. O Matheus Vital vai ter seu espaço, vai crescer com o time. Matheus Vital jogou as finais do Campeonato. Mas o Jadson não via bem. Nesse momento o Jadson recupera a sua condição atlética, a sua condição física. O titular é o Jadson, queira ou não queira. Ele tem mais qualidade do que o Matheus Vital. Te agrada essa formação? Eu acho que sim. Eu acho que essa parte que você ressaltou da experiência é fundamental. Mas evidentemente que você ter a molecada para jogar, o Matheus Vital que está viajando, o Pedrinho que não está, eu acho que é projeto para o ano todo. O Campeonato Brasileiro, a competição do futebol brasileiro internacional termina só em dezembro do final do ano, gente. É muito tempo, tem muita bola para rolar. Muito bem. Paulo Lima, sempre um prazer tê-lo aqui no Bom Dia Fox. Como diria um ex-ministro, é inenarrável. Não, aliás, à noite estarei te acompanhando na Copa do Brasil. Faça mais uma vez o convite aí. 7h30, eu estarei ao lado de Nadine Bastos e Theo José para Goiás e Avaí. Opa! E Avaí, Goiás. Que trinca. Copa do Brasil. Equilíbrio, hein? Bom jogo. Bom jogo. Pela primeira vez estarei ao lado de Theo José. Que legal, que bacana, que dupla, hein? Valeu, mano, um abraço, valeu. Bom dia para todos. De olho na transmissão da Copa do Brasil, Paulo Lima, Theo José e Nadine Bastos, uma trinca de respeito a partir das